Da Gazeta Regional, sejam muito bem-vindos a mais um programa Política se Discute, aqui pelo YouTube e demais redes sociais da Gazeta Regional. Eu sempre faço questão de, antes de iniciar, pedir que você compartilhe este link, que você comente, enfim, fique à vontade, afinal, hoje é um bate-papo muito importante para o futuro do estado de São Paulo. Nós temos a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios da Gazeta o pré-candidato a governador pelo PSD, Felício Ramute, que é ex-prefeito de São José dos Campos. Prefeito, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza. Olá, Wilson, Guilherme, um prazer estar aqui com vocês que acompanham a Gazeta Regional e para a gente falar de gestão e de política. Tenho certeza que a gente vai poder contribuir com este debate neste ano tão importante de eleições estaduais e federais. Perfeito, eu tenho também aqui a companhia de Guilherme Alferes, que vai nos ajudar aqui nesse bate-papo. Bom, primeiro agradecer a sua presença, mas eu queria começar também o programa de um jeito diferente. Você vê que a gente está até agasalhado, está começando uma onda de frio, então fazer um apelo, aproveitando a sua presença, que vai dar bastante audiência, de fazer um apelo para as pessoas que estão assistindo, de poder ajudar. Infelizmente a gente tem muitas pessoas em situação de rua e sofrendo com essa onda de frio que está chegando, então procurem na sua cidade os fundos sociais de solidariedade ou ONGs que vocês preferirem para fazer uma doação e ajudar quem tá precisando nesse momento. Mas de resto, muito obrigado pela sua presença. Excelente, bem lembrado, hein, Guilherme? E também aos prefeituras e aos prefeitos é o momento de preparar uma operação, né, para tentar ajudar as pessoas em situação de rua, né? É o momento de tentar recolhê-los, ainda que numa situação provisória, para evitar mortes. A gente vê que sempre quando tem uma onda de frio, isso é comum acontecer em cidades de todos os tamanhos, São Paulo com frequência. É um bom alerta que você faz e os trabalhos dos fundos sociais também podem ajudar muito nesse sentido. Bom, antes da gente iniciar, falar um pouco, né, até da agenda extensa ocorrida hoje aqui no Alto Tietê, inclusive, né, com a presença também do pré-candidato a deputado federal pelo PSD, o Bruno Scafidi, que é de Itaquaquecetuba, enfim, eu queria que o senhor se apresentasse, né, que pudesse detalhar melhor qual é a sua trajetória em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, enfim, por gentileza. Olha, eu tenho 53 anos, sou casado, tenho uma filha chamada Isadora, e ela é dessa geração, vocês são jovens, mas a Isadora tem 16 anos, e é dessa geração que já nasceu empoderada, e que bom, né? Porque eu olho no olho da minha filha e percebo que ela sabe que pode ser tudo aquilo que ela desejar ser, e não é o fato dela ser mulher que vai impedir ela de fazê-lo. Isso graças ao trabalho de muitas mulheres, né, que levantaram essa bandeira da mulher e também de muitas mulheres na política. Ainda precisamos ampliar a participação de mulheres na política, mas aproveitar, né, essa grande audiência para dizer da importância de jovens e mulheres na nossa política. É assim que a gente consegue renovar as políticas municipais, estaduais e federais. Então, tenho 53 anos, entrei e comecei a fazer política com 23 anos de idade, em 1993, onde existia um plebiscito do parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. E como eu não sabia, não fazia a mínima ideia o que era aquilo, eu fui aprender dentro de um partido político lá em São José dos Campos. E ali eu encontrei um grupo de pessoas, ali fiquei, acabei fazendo política com aquele grupo, elegemos um prefeito, Emanuel Fernandes, ficou 8 anos, depois seu sucessor Eduardo Cury, mais 8 anos, e depois perdemos a eleição. Nós somos lá da Terra do Avião, né, São José dos Campos, e você sabe que cair avião não é um único erro, é uma sequência de erros. Certo. Perder a eleição é igual, viu, Guilherme? A gente comete uma sequência de erros e acabamos perdendo a eleição, mas em 2016 eu fui então candidato, nunca tinha sido candidato a nada, nem a síndico de prédio, e aí o meu nome foi colocado à disposição da cidade através do partido, e eu fui eleito. Comecei com 2% dos votos, terminei com 62%, fui eleito em primeiro turno. Fiquei 4 anos prefeito, fui reeleito em 2020 também no primeiro turno, com praticamente 60% dos votos, e acabei aceitando o convite do PSD, primeiro para migrar
do meu partido original para o PSD e depois para ter a honra de ser o primeiro candidato da história do PSD ao governo do Estado de São Paulo, desde a sua fundação. Muito me honra e também é uma grande responsabilidade. Aceitei esse desafio e, para isso, eu precisei deixar a Prefeitura de São José dos Campos, sair de lá com uma ótimo, bom e regular em 82%, ou seja, acertamos muito mais do que erramos lá, e a população reconhece isso, e deixei lá meu vice, que também é do meu partido, PSD, e que está cumprindo todos os compromissos que nós fizemos juntos na nossa campanha eleitoral. E agora eu nessa missão de levar o nosso jeito de fazer gestão, nosso jeito de fazer política ao Estado de São Paulo. Você falou agora que foi reeleito em 2020 com quase 60% dos votos ali, saiu com uma popularidade alta, e no meio do mandato você deixou a prefeitura para aceitar esse desafio de ser candidato ao governo. Por quê? Boa pergunta. Talvez tenha sido a decisão mais difícil, com certeza, da minha carreira política, e talvez uma das mais difíceis da minha vida, né? Eu entendia e entendo que os resultados que nós conseguimos fazer em São José dos Campos ao longo de todos esses anos, e aí eu não estou falando só do nosso mandato de 5 anos e 3 meses, mas daquilo que a gente construiu ao longo da política, nesses outros 2 mandatos de outros prefeitos, era possível ser reproduzido na esfera estadual, né, levando melhoria de vida para as pessoas, principalmente para quem mais precisa, e também esse nosso jeito de fazer política. O que eu chamo de boa política. Não é nem velha, não acredito em velha política ou nova política. Sabe o pessoal que fica falando? Nova política, velha política. Eu acredito na boa política. Tem muita gente que faz política há muito tempo e faz bem feito, com ética, respeito às pessoas, compromisso dos seus mandatos. Então eu acredito muito nisso, nesta boa política. A gente viu nas últimas eleições tantas pessoas novas, né, entrando, e necessariamente por ser novo não significa que é um bom político. Mas enxergo aqui no nosso pré-candidato a deputado federal um expoente da boa política, sim, né? É novo e também pode trazer os valores da família, os valores da ética para a política. Bruno, né, que está aqui com a gente. E outro exemplo aqui mesmo de Mogi, também do meu partido, Bertaioli, que faz política há muito tempo, mas também faz e pratica a boa política. Fez assim como prefeito, agora como deputado e buscando a sua reeleição. Portanto, estou bastante à vontade de ter ao meu lado um parceiro aqui hoje, como o Bruno, levando os nossos valores para a política. Então, de fato, eu acredito que é possível fazer política do jeito que a gente faz em São José, no estado de São Paulo, e fazer gestão para melhorar a vida das pessoas, principalmente quem mais precisa, também no estado. Foi isso que me motivou a sair de uma posição confortável, né, onde eu poderia ando nos shopping centers da minha cidade, as pessoas me agradecem pelo período, me agradeciam como prefeito. É claro, sempre vai haver críticas e a gente sempre pode melhorar. São José está longe, não existe uma cidade perfeita, mas a gente encara os problemas de frente e procura dar transparência para aquilo que a gente faz e da forma que a gente age. Agora, uma curiosidade aqui para o nosso bate-papo. São José dos Campos já pertenceu a Mogi das Cruzes, segundo a Fundação SEAD. E aí tem lá, né, em 1611, Mogi foi um dos primeiros municípios do estado de São Paulo. Em 1653, o então distrito de Jacareí se emancipou de Mogi das Cruzes, e em 1767, São José se emancipou de Jacareí. Isso é o que diz a Fundação SEAD, como se fosse o IBGE do estado de São Paulo. E no decorrer desses anos, é claro que São José ultrapassou Mogi das Cruzes, seja populacionalmente, economicamente, enfim. E hoje ela é uma cidade reconhecida pelas suas iniciativas inovadoras, que é algo que o senhor sempre defendeu, né? Eu procuro acompanhar um pouco do mandato do senhor também, afinal o Vale está aqui ao nosso lado. E essas iniciativas inovadoras talvez tenham, inclusive, levado o senhor a alcançar esse 60% de aprovação na reeleição e etc. É isso mesmo? O senhor tem essa linha inovadora? Sem dúvida, Léo, mas interessante, acabei de descobrir mais um motivo para essa ligação, né, entre Mogi e São José, e se Deus quiser no governo do estado, com um olhar carinhoso para a nossa região. Agora tem mais um motivo para a gente estar próximo e poder entender os problemas daqui da região e poder enfrentá-los quando e se a população do estado de São Paulo permitir que eu me transforme no governador do estado. Em relação à inovação, de fato, né, eu venho da iniciativa privada também, como empreendedor,
Comecei uma pequena loja, transformamos numa rede de comércio de ferragens e de madeira. E em algum momento lá com 15 anos de idade, antes disso até, eu fui garoto de programa, programador de computador, né? Linguagem BASIC, vocês não eram nem nascidos, né? Início da era da computação, Isso mesmo, enfim. eu fui da primeira geração do microcomputador. Se vocês pegarem uma Veja de 1984, a capa da Veja era Geração Beatnik. Eram os primeiros jovens que já estavam programando, ganhando algum recurso, com um dinheirinho, com um microcomputador. E eles selecionaram, não sei como me encontraram, 6 jovens na cidade de São Paulo. Eu morava então em São Paulo, e eu fui um desses que dei essa entrevista, tá lá minha foto. Eu era um desses jovens com 15 anos de idade que já programava. Eu fui um autodidata, aprendi sozinho a programar naquela época, tinha poucas informações, eu recorria a revistas, enfim, e tive essa oportunidade. Então eu gosto da inovação da tecnologia. São José dos Campos recebeu a certificação como cidade inteligente, a primeira do Brasil. Não é um título nem um prêmio, uma certificação internacional, baseada nas normas ISO. 3 normas, na verdade, 37120, 122, 123, na cidade resiliente, sustentável e com qualidade de vida. Só 79 cidades do mundo possuem essa certificação. Mas o que eu gosto dessa certificação? Cidade inteligente. Eu gosto da última partezinha da palavra, a palavra gente. Significa que é uma cidade que cuida da sua gente. E se a gente puder fazer isso com inovação e tecnologia, excelente. Se não precisar de tecnologia, inovação, importante também. Inovação, tecnologia tem que servir para melhorar a vida das pessoas, porque tem muita gente que resolve trazer aí soluções tecnológicas e no final não tem impacto no dia a dia e na vida das pessoas. Essa certificação mostrou que aonde a gente conseguiu, seja investir em inovação, tecnologia ou apenas em mudanças de processos, um novo jeito de encarar os velhos problemas, a gente conseguiu resultado. Por isso, a certificação. E tem várias ações, se você quiser eu posso falar agora, em relação à tecnologia, inovação, que ajudaram a transformar a vida das pessoas. Vou contar algumas. Algumas voltadas primeiro à sustentabilidade. São José dos Campos, a cada 72 horas, os satélites fotografam toda a cidade para que a gente consiga identificar. A cada 7 dias a gente recebe um relatório com aproximadamente 3 fotografias que foram tiradas ao longo desse período e mostrando a posição georreferenciada, ou seja, a posição no mapa e tipos de ocorrência, principalmente voltadas a impactos ambientais. Desmatamento, algum tipo de corte de árvores, abertura de loteamentos irregulares, ocupações em áreas de risco. Então, com isso, o que a gente consegue fazer? A fiscalização cruza esses dados com as licenças aprovadas e se forem locais onde não tem licença para essas ações, a fiscalização, então, vai lá e faz essa visita. Assim a gente evita ocupações em áreas de risco, levando inclusive no futuro a tragédias, como a gente viu em Petrópolis ou aqui mesmo em Franco da Rocha, enfim. Então, os satélites conseguem ajudar a salvar vidas e salvar também vidas humanas e o nosso patrimônio arbóreo da cidade, quando existe qualquer tipo de desmatamento ou retirada de árvores. Essa é uma ação diretamente ligada à sustentabilidade e tecnologia. Sim. É possível fazer, e aí talvez vocês perguntem, mas quanto custa um negócio desse? É muita inovação, por volta de R$60 mil por mês. Para uma cidade, é muito mais barato do que ter um grupo muito maior de fiscais que saem andando pela cidade inteira e nunca vão conseguir encontrar ocorrências que o satélite lá de cima consegue observar. Não à toa, o projeto chama-se Observa. Depois, também, já voltando às árvores, é a única cidade que você vai encontrar as árvores com crachá. Olha só. QR Code nas árvores, você aproxima, ainda não são todas, por volta de 35% a 40% nós já conseguimos colocar os crachás nelas, e ali você aponta o seu celular e tem o QR Code nas árvores, e ali você consegue ver o laudo da árvore, se a árvore está boa, desde que tenha sido feito o laudo, e o cadastramento da árvore. Para que serve isso? É para ficar bonito, brincar? Não, é para que a gente possa fazer, primeiro, ter o cadastramento geral, segundo, evitar desperdício de recursos públicos, porque muita gente adora a árvore, mas não quer na porta da sua casa. E aí pede para tirar. E a gente não pode tirar a árvore saudável. E aí você faz um laudo, aí você avisa a pessoa, olha, a árvore está sadia, não pode tirar. Aí a pessoa passa 6 meses, ela pedia outro laudo, daqui a 6 meses outro laudo, e não tinha um histórico disso. Ali está lá, já fez o laudo, esquece.
Você não precisa fazer um outro lá, desperdiçar recursos públicos. E um outro fator importante para você fazer o manejo das árvores. Vocês sabem, Laílson, Guilherme, que foram plantadas nas cidades árvores incorretas, que estouram as calçadas, dificultam a acessibilidade das pessoas e às vezes até de cadeirantes. Então a gente precisa preparar um manejo dessas árvores. Então, sabendo quais são as árvores, que tipo elas são em toda a cidade, nós vamos poder planejar um manejo com retirada de alguns tipos e novas plantios de outros tipos, para que a gente possa trazer o ambiente urbano com todos os benefícios das árvores, mas com os cuidados hoje da vida moderna, como, por exemplo, a acessibilidade. Depois posso citar, na área de sustentabilidade, estamos só na sustentabilidade ainda, né? Nós podemos citar a Frota da Guarda, a única cidade do Ocidente, ou a primeira do Ocidente, hoje já tem mais, que implantou a Guarda Civil Municipal com a frota 100% elétrica. Olha. Todos os veículos da Guarda são 100% elétricos. E não é hoje, tá? Isso já há 3 anos e meio. Economiza. O que é sustentabilidade? Para gente, quem está assistindo, a gente entender. Sustentabilidade é quando você consegue juntar respeito ao meio ambiente, cuidado ao meio ambiente, com impacto econômico e impacto social. Essas 3 perninhas constroem um conceito de sustentabilidade. E por que substituir os carros da Guarda por carros elétricos é sustentabilidade? Sai mais barato? A gente economizou por ano R$850 mil no abastecimento, porque você enche um tanque de 250 quilômetros de um carro elétrico com R$30, né? Então, e ainda mais agora com esse preço do combustível, sim, do diesel, né, também. Então, você tem economia, sustentabilidade, você deixa de emitir poluentes, e o impacto social, porque a frota da Guarda é uma frota muito mais adequada. Ela consegue fazer suas operações chegando silenciosamente, consegue acompanhar, por exemplo, um passeio ciclístico com o carro sem emitir poluente no meio das pessoas, uma manifestação a favor do prefeito, porque contra a gente não manda o carro. Não, tô brincando. Também os carros da Guarda. Então, ela tem um impacto social importante também, porque ela melhora a operação da Guarda Civil Municipal. Lembrando, são veículos locados, não são adquiridos. Lá em São José dos Campos, todas as frotas daqueles serviços fins são locados, porque a população quer ver o carro na rua prestando serviço, não no mecânico trocando amortecedor. Né? Então a gente loca tanto os veículos da Guarda, os agentes de trânsito, outros veículos que estão em operação e importam para que a gente preste o melhor serviço. Esses são alguns exemplos de ações, ou mais uma para terminar, a troca de todas as lâmpadas da cidade por iluminação de LED. A primeira cidade do Brasil a trocar 100% da sua iluminação por LED. 75 mil lâmpadas. Como que a gente fez isso? Foi por PPP, concessão, nada disso. Nós compramos as 75 mil lâmpadas, pagamos para instalar, pedimos um empréstimo no Banco do Brasil de R$30 milhões, e com a economia da iluminação pública, porque antes eu pagava R$1 milhão por mês, agora a cidade paga 550 mil por mês de iluminação. Economiza 450 mil por mês. A gente paga o empréstimo, que é por volta de 300 mil, sobra ainda 150 mil, e a manutenção diminuiu 80%, porque as lâmpadas de LED dão menos manutenção. Vocês sabem quem às vezes já trocou na sua casa, né? Então são algumas ações de sustentabilidade que nós implementamos na cidade de São José dos Campos. Algumas delas podem ser reproduzidas em todo o estado, como, por exemplo, já é uma proposta nossa, o Observa para o estado inteiro. O estado fotografar todas as cidades por satélite e enviar para as fiscalizações do município, sem custo, estas, mais do que imagens, esses relatórios que apontam possíveis irregularidades nos municípios, e aí as fiscalizações de cada município passam a fazer a sua ação. Esse é um projeto já que nós pretendemos implementar, além da implantação paulatina de veículos elétricos, seja na Polícia Militar. Aliás, em São José dos Campos nós temos atividade delegada. Não sei se vocês sabem, as horas que nós contratamos da Polícia Militar para prestar serviço para o município. E nós temos 8 veículos que nós fornecemos para a Polícia Militar, também elétricos. Então é o único lugar onde a Polícia Militar utiliza veículos elétricos no estado de São Paulo, é lá em São José dos Campos, os veículos da atividade delegada. Então pretendemos também introduzir na Polícia Militar, enfim, em alguns órgãos do governo do estado, o modal elétrico. Sim, mas já que a gente, aproveitar que a gente entrou na questão de projetos e tal,
Se preparando um pouco para essa entrevista, eu entrei nos dados do novo CAGED, relacionados à geração de empregos, etc. Eu vi que em São José dos Campos, os principais setores que empurram, que é uma cidade que tem ido bem, um saldo positivo de geração de emprego, e os principais setores que vêm puxando esse saldo positivo são muito parecidos com os daqui do Alto Tietê, que é serviços, comércio e indústria. No seu plano, na sua pré-campanha, é importante falar, existe alguma proposta para esses 3 setores que aí beneficiariam cidades como a sua e as do Alto Tietê, por exemplo? Olha, primeiro, como pré-candidato ao governo e governador, a gente precisa pensar no estado inteiro. Uhum. E o que acontece, Guilherme? Porque o serviço passa a chamar tanta atenção em todas as cidades. Porque cada vez mais a nova geração como vocês não querem querem usufruir. Então, ao invés de adquirir, você passa a contratar um serviço. Você vê que eu mesmo na prefeitura já falei, depois eu vou falar de segurança das nossas câmeras, falei dos carros locados, em vez de eu comprar carros, eu pago o serviço de locação dos carros, depois posso falar sobre segurança, né? Então, cada vez mais o serviço cresce. Já, talvez as concessionárias de veículos vão deixar de vender e vão passar a vender como serviço, né? Você poder ter um automóvel para utilizar. Na Europa isso já é comum com leasing, né? É muito comum você comprar leasing, né? Que passa a ser um serviço. Portanto, isso chama atenção. O jeito de fazer indústria, isso é fato, no mundo inteiro, cada vez mais usa menos mão de obra, mais automatização, é a indústria 5.0. Mas como que a gente faz para manter a geração de emprego e renda, ou melhorá-la no estado de São Paulo? A gente tem algumas propostas já na nossa pré-campanha. Nós vamos construindo ao longo da pré-campanha e campanha, mas posso compartilhar algumas de setores específicos e outras de forma geral. Por exemplo, o ICMS. Aqui a gente tem muitas indústrias exportadoras. Existem créditos de ICMS de bilhões no estado que essa empresa não consegue recuperar. Como você poderia fazer isso? Poderia deixar que essas empresas recuperassem esse crédito com mais facilidade para investimentos, para ampliar sua capacidade produtiva, construir novos centros de distribuição ou centros de fabricação. Então, fazer um círculo virtuoso nesse sentido. Fazer uma política pública também voltada ao longo da última gestão, a gente viu um aumento de alíquotas de ICMS. Aliás, o Estado de São Paulo hoje tem um superávit de 52 bilhões de reais. Não é fruto de gestão, não. É fruto do imposto inflacionário. O que é isso, Laís? Todos os preços aumentaram. E o percentual que você paga de imposto é o mesmo. Então, quando você vai pagar alíquota, de algo que você paga 10, você está pagando 20, você vai pagar mais imposto, consequentemente vai ter dinheiro sobrando. A inflação está a favor da gestão pública, seja o Estado ou os municípios, que agora conseguiram ter uma arrecadação muito maior com um imposto que eu chamo de imposto inflacionário. E a gente precisa escolher as prioridades corretas para investir. Então, criar um círculo virtuoso. Nós apresentamos também uma proposta para os caminhoneiros autônomos, do diesel, né? O diesel, 25% do diesel é imposto, ICMS. Então, a nossa proposta é que 20% a 30% desse imposto retorne para o bolso do caminhoneiro autônomo, é o cashback do diesel. Então, o que ele abastecer, ele vai ter entre 5 e 7,5, nós estamos terminando os cálculos, de retorno para o bolso dele como cashback. Usando o quê? A tecnologia que já existe, a nota fiscal paulista e o CPF, que você tem que pedir numa nota fiscal paulista, que já está cadastrado lá na NTT. Todo caminhoneiro autônomo já tem o seu cadastro. Você cruza essas informações toda vez que abastecer diesel num posto do estado de São Paulo, porque nós queremos que estimule o abastecimento aqui. Claro. Porque aí nós vamos ter mais geração de emprego e, consequentemente, até mais arrecadação de imposto e não menos. Porque aí você cria um círculo virtuoso. E aí essa é a proposta. Então imagina um caminhoneiro e é comum um caminhoneiro gastar entre 15 e 20 mil de diesel por mês, ele vai ter aí de R$1.000 a R$1.500 de retorno para ele gastar para comprar um pneu, fazer uma manutenção do seu caminhão, ou mesmo para comprar alimento para sua casa. A inflação está muito alta, então nós defendemos também o cashback para essa questão. E um estímulo, né, para o setor de serviços, né, você sabe, e é comum a gente ver essa questão que você citou do CAGED, mas na área de TI, por exemplo, nós temos emprego sobrando. Hoje, por incrível que pareça, em bares e restaurantes, nós também temos emprego sobrando. E olha que foi um setor que sofreu muito. Eu acho que aí ele perdeu muitos profissionais, cada um encontrou outras
formas de ter ou renda abrindo uma microempresa, ou fazendo um serviço de transporte por aplicativo, né? E não um emprego em si, mas uma renda, e acabou indo para um outro caminho e hoje está faltando. Então tem setores que a gente tem grandes oportunidades para geração de emprego e renda. Para isso a gente tem que qualificar. Então fazer um grande processo de qualificação, seja para o empreendedorismo ou para a gente poder transferir determinados tipos de trabalho para um outro setor. Mas o setor de serviço, na minha opinião, a cada dia deve chamar ainda mais atenção na geração de emprego, como você bem observou. Voltando um pouco para essa coisa da cidade inteligente, eu até tinha colocado aqui de uma forma, né? Dá para transformar São Paulo em São José dos Campos, mas, enfim, seria uma inversão. Então, melhor explicando, daria para aplicar, o senhor já trouxe um exemplo. O Observa. Dá para aplicar isso, mas de uma forma que contemple, de fato, 645 municípios? Todos Sim. Eles aproveitarem esse estado inteligente? Sim, no caso do Observa, e eu vou citar na segurança pública. Na segurança pública, primeiro vou deixar uma coisa clara. Tem certas obrigações que são do Estado e tem certas obrigações que são do município. Às vezes o Estado pode ser um indutor, o Estado pode ajudar a conseguir. Por exemplo, troca de iluminação por LED. É uma obrigação dos municípios. Mas o Estado pode criar um modelo de fácil acesso para o município a isso. Por exemplo, nós temos, né, o Investe São Paulo e o Desenvolve São Paulo, que tem recursos, na verdade, né, o Desenvolve São Paulo, para serem aplicados. Então a gente pode facilitar esse acesso a crédito para os municípios que queiram investir, por exemplo, na troca de iluminação de LED, para depois pagar, com a economia, poder pagar de volta o empréstimo, como nós estamos fazendo. Então algumas coisas o Estado deve induzir. Outras coisas ele pode prestar serviço. E qual é a área que eu defendo? A segurança pública. Mais uma, além do Observa, na segurança pública o nosso programa é fazer o que fizemos em São José. Em São José dos Campos nós temos 1000 câmeras inteligentes, inteligência artificial, reconhecimento facial, leitor de placas, nós lemos 3 milhões de placas todos os dias. Imagina, lá tem uma câmera para cada 700 habitantes. Né? A gente, hoje, antes de vir para cá, né, eu compartilhei uma pessoa procurada no Pará, foi procurar assistência num serviço social nosso e descobriu que ele era procurado da Justiça do Pará por reconhecimento facial. E por quê? Porque nosso sistema não é só inteligente, ele tem que ter dados e informações. Então a gente integrou, e é o único sistema no Brasil integrado com o Cortex, que pertence à Polícia Federal, e o sistema estadual, que é o Detecta. Então a gente conseguiu descobrir que essa pessoa lá do Pará está sendo procurada porque nós estamos integrados com o sistema federal. E aí fez o reconhecimento, e aí ao mesmo tempo veio a ordem de prisão, prendemos o cidadão e encaminhamos à delegacia. Então, no estado, 35 mil câmeras, do mesmo jeito, contratando serviço. Lá nenhuma câmera pertence ao município. Uma empresa que coloca a câmera, coloca a fibra, coloca o terminal, tudo por responsabilidade dela. Quebrou uma câmera, tem 1 hora para ir lá e consertar a câmera. É isso que o cidadão precisa, serviço. Né? Ele não quer saber que você está fazendo a licitação para consertar a câmera. Ele quer ver a câmera funcionando. E é isso que esse sistema faz, que a gente chama de CSI, Sistema de Segurança, Central de Segurança e Inteligência. No estado é possível fazer com 30 mil câmeras, do mesmo jeito, contratando como serviço, espalhando pelas cidades, criando portais eletrônicos de segurança, que são importantes na leitura de placas, para as investigações. Não é só para você evitar, é para também você conseguir investigar. Perfeito. E nos processos da Polícia Civil você conseguir dar a densidade necessária para, inclusive, fazer uma acusação contra determinada pessoa numa investigação com evidências baseadas nas câmeras de reconhecimento. Pra você ter uma ideia, a tecnologia, você consegue, em São José dos Campos, dizer o seguinte: eu quero procurar uma pessoa de bicicleta com camisa rosa e boné preto. O sistema automaticamente vai identificar todas as pessoas de bicicleta com camisa rosa e boné preto e vai apresentar para você, e ainda você pode retroagir por 60 dias aonde essa pessoa passou. Então, usando a tecnologia a favor do cidadão, mas não é o suficiente. A gente precisa valorizar os homens e mulheres das forças de segurança e, mais do que isso, integrar, né, essas forças. Imagina lá em São José dos Campos, o comandante do batalhão da polícia não conhecia o diretor da seccional lá da Polícia Civil. Então eu a cada 2 meses sentava com todas as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, a Polícia Científica, sentava com todo mundo. Vamos deixar as vaidades de lado, vamos servir, trabalhar pelas pessoas, e a gente conseguiu, em São José dos Campos,
que vou contar uma coisa para vocês, que é a região mais violenta do estado de São Paulo, a cidade de São José dos Campos foi, em 2020, a cidade mais segura do Brasil em homicídios e latrocínios, dentro da região mais insegura do estado de São Paulo. E a gente conseguiu fazer isso com essas ações. Inovação, tecnologia, mas valorização das forças de segurança. Eu participava de todas as homenagens aos homens e mulheres da Polícia Militar, eventos da Polícia Civil, né? E a gente precisa fazer isso no Estado. Mas, então aí sim, promover essa integração nas cidades, levar a tecnologia com as câmeras e valorizar a Polícia Civil, que foi sucateada. É comum a gente ver delegado da Polícia Civil passando o chapéu para fazer reforma na delegacia, né, no estado mais rico da federação. Essas são algumas das nossas propostas voltadas à segurança pública no estado de São Paulo. A gente tem, aproveitando que a gente falou de segurança pública... Deixa eu só te interromper. E aumentar o salário de entrada dos policiais. Nós vamos divulgar ao longo da campanha qual seria esse aumento específico. Mas nós vamos propor os salários de entradas dos policiais militares e civis. Dá para dar um spoilerzinho pra gente? Não, esse cálculo está sendo feito para fazer com responsabilidade. Tá certo. Aproveitando que a gente está falando de segurança pública, a gente falou de câmeras também, existe um projeto que está em andamento, está sendo implementado aqui no estado de São Paulo, que é o das câmeras corporais dos policiais. Primeiro, eu queria saber se você é a favor disso, no eventual governo seu, seria mantido? Sim, essa é uma polêmica que, na minha opinião, não deveria ser polêmica. Né? É natural, toda nova tecnologia tem adequações, adaptações. O jeito que a gente opera hoje o CSI é diferente do que a gente operava lá em São José. Então, eu sou a favor do policiamento de rotina, do jeito que está, exatamente como está. Mas eu faria algumas adequações e tentativas de melhorar, inclusive, os resultados nas forças de segurança, nos batalhões especiais e nas operações especiais. Aí com protocolos específicos para utilização realizados pelos próprios policiais. Então eles escreveriam protocolos, olha, em operações de segurança desse tipo, nós vamos usar dessa forma. Então eu defendo sim. Se você pegar minhas redes sociais, né, você vai ver as nossas câmeras recentemente acompanhando perseguição a uma pessoa que estava com o carro roubado, inclusive com a abordagem do policial, feito não só por câmera corporal, mas pelas 1000 câmeras da cidade, que estão em todos os lugares, com uma grande resolução, grande qualidade. Então, as câmeras vieram para ajudar, para garantir a segurança do policial e do cidadão, né? Então, eu mudaria esta questão, fazia essa adequação, e aí a gente vai checando. Então, eu mudaria a forma de utilizar nos batalhões especiais e operações especiais, com protocolos sugeridos pelas próprias forças de segurança. Mas veio para ficar. Mas de acordo com a operação, mas não o tempo inteiro, é isso? Isso, de acordo com a operação das operações especiais e batalhões especiais, como o BAEP, como a Rota. Mas a operação de rotina, que é a grande maioria dos homens e mulheres da Polícia Militar, se manteria exatamente como funciona hoje. O senhor concedeu agora mudando um pouquinho para essa coisa mais política, né? O senhor concedeu uma recente entrevista ao jornal Vale, lá de São José dos Campos, que, enfim, tem uma excelente cobertura naquela região, falando a respeito dos resultados, né, das pesquisas eleitorais do momento, e deixou algo bem interessante, que, por hora, é uma eleição ainda aberta, por conta de que é preciso, nesse momento, analisar mais as pesquisas espontâneas do que aquelas relacionadas à definição de voto. E aí, o senhor trouxe no início da nossa entrevista também um dado tão interessante quanto, que é a sua primeira eleição. O senhor saiu com 2%, ou seja, é mais ou menos esse o pensamento? Sim, eu sempre tenho dito que essa é a eleição mais aberta dos últimos 30 anos. A pergunta espontânea, em quem você votaria para governador, é a que mostra o voto mais cristalizado. E a gente percebe isso ao comparar, por exemplo, com o cenário federal. No cenário federal, quando você faz essa pergunta, quem você votaria para presidente? 35% responde Lula, 30% responde Bolsonaro, e outros candidatos lá, mas já está mais cristalizado o voto espontâneo. No governo estadual, fazer essa pergunta, 84% respondem que não sabem quem vão votar para o governo do estado de São Paulo. Então isso mostra que a eleição é aberta e existe a possibilidade de qualquer candidato, não só eu, mas qualquer candidato, ganhar essa eleição, coisa que não existia nos últimos 30 anos, por conta, às vezes, até de ser os mesmos candidatos, né? No caso do PSDB, era o Alckmin, era o Serra, né? Aquele que já foi, o que vai ser, enfim.
Então é o cenário mais aberto. Para você ter uma ideia, na espontânea, o primeiro colocado tem 5% dos votos. Apenas 5%. Consolidado já. Consolidado. Então isso demonstra que existe muito por fazer ao longo da pré-campanha e campanha, e é o que nós queremos aproveitar oportunidades, como a Gazeta Regional está nos oferecendo hoje, de mostrar o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente faz política e o jeito que a gente faz gestão. E aí, ao longo da pré-campanha e campanha, cada cidadão vai observar, entender, buscar informação e lá no dia 2 de outubro fazer a sua escolha. E nós vamos trabalhar até o dia 1 com a grande possibilidade de poder nos tornar o governador do estado de São Paulo. Já aproveitando que a gente está falando de política, você falou que entrou recentemente no PSD e o seu partido antigo era o PSDB. Sim. Primeiro eu queria te perguntar por que você saiu do PSDB e por que a entrada no PSD? Olha, foram 28 anos no PSDB. E eu, logo que assumi 2 anos depois, dizia que não era eu que estava saindo do partido, era o partido que estava saindo de mim. O PSDB de hoje é muito diferente daquele que eu entrei há 28 anos atrás. Não teve a capacidade de renovação, tem a ver com o que eu acabei de falar. Uma vez era um candidato, outra vez era outro, uma vez era o Alckmin, outra vez era o Serra. Desperdiçou muito talentos, na minha opinião, ao longo. Novas lideranças que poderiam ter surgido, aliás, surgiram e acabaram sendo deixadas de lado ao longo da história do PSDB. Isso se agravou ainda mais na pandemia, onde eu tive muitos embates com o governador João Dória por conta da pandemia. Eu não sou negacionista, mas eu defendia que os municípios pudessem ter autonomia para tomar suas decisões. Eu vi as decisões muito distantes lá no Palácio dos Bandeirantes, sem conhecer a realidade dos municípios. Decisões como fechar cabeleireiros e bares, sem imaginar cabeleireiros e barbeiros, sem imaginar, por exemplo, que em cidades como a nossa ou como Suzano, tem gente que tem uma cadeira de barbeiro na garagem da casa dela e não ia poder fazer aquilo que aprendeu a fazer e que sabia fazer ao longo de toda a vida. Então, ações, ou alguém que faz a unha ali na garagem da sua casa, alguém que tem uma pequena loja, mora em cima e tem a loja embaixo. Então, eu achei que essas decisões foram equivocadas e defendia que os municípios tivessem autonomia para entender a sua situação e prover esse fechamento e essa abertura na medida certa, obviamente não fui escutado, eu tive aí 5 processos na justiça por conta das minhas tentativas de flexibilização, esses processos ainda estão abertos contra mim, e depois nas prévias do PSDB, eu apoiei o diretório do PSDB de São José, foi o único do estado de São Paulo a apoiar o Eduardo Leite. Tá. Então, depois disso eu entendi que era o momento de fato de eu buscar um novo caminho, mas não só eu e todo o grupo que tinha feito política ao longo de todos esses anos, como eu contei a história para vocês. 90% do PSDB saiu e migrou para o PSD. Em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Então não foi um projeto pessoal, até porque eu não acredito em projetos pessoais na política. Eu acredito em projetos construídos em conjunto. E em São José nós entendemos que o tempo do PSDB já tinha acabado. Aliás, a cada dia a gente tem mais certeza disso, de acordo com as últimas notícias, inclusive, de hoje. Mas, por que o PSD? O PSD nos convidou e é um partido de centro, um partido que acredita num Estado eficiente, que defende sim privatizações, concessões, quando necessários e se necessárias, e defende o SUS, os programas sociais, defende a universalização do ensino e, principalmente, aí a gente não passa a ter uma decisão ideológica. Então tem os partidos ditos de direita, que defendem o quê? Privatiza tudo, concede tudo. Ou os de esquerda, estatiza tudo, tudo tem que ser público. Nós não, nós temos a tranquilidade de poder agir, como eu já agia em São José dos Campos, mas de poder agir dentro do programa do PSD, que é tomar a decisão certa, sem esse compromisso ideológico, mas pensando no seu João, na Dona Maria, que querem ver melhores serviços públicos sendo prestados. É isso que eu acredito para a gestão, e o PSD nos dá essa liberdade, inclusive dentro do seu estatuto e do seu programa partidário, para que a gente possa... Eu vou dar um exemplo prático do Estado, Sabesp. Eu já vi vários candidatos dizendo que querem privatizar a Sabesp. Eu sou absolutamente contra. A Sabesp, para mim, é uma empresa eficiente, prestou um grande serviço e presta um grande serviço para o Estado. Ela é listada na Bolsa de Nova York, tem transparência. E se você olhar, ao longo de todos esses anos, não houve escândalos na Sabesp, e o que a gente vê é escândalos, ao contrário, nas empresas municipais de saneamento de muitas cidades. Então, a Sabesp é uma empresa que eu não perderia um segundo sequer
estudando concessão ou privatização. Eu iria focar minha energia em outras companhias estaduais que pudessem ter uma melhor eficiência se concedidas ou privatizadas. Então é assim que a gente pensa e o PSD me deu muita liberdade dentro do seu estatuto, dentro do seu programa, para a gente agir desse jeito que a gente acredita que é melhor para o cidadão. A gente está vendo dentro do próprio PSDB, você falou sobre essa mudança de liderança e tal. A impressão que dá é que é uma entre-safra ali que tá acontecendo, né? O Geraldo Alckmin saiu, o José Serra está numa saúde debilitada. Então o comando do PSDB até aqui em São Paulo está mudando. E aí isso é uma impressão minha, eu gostaria até que você confirmasse, que nacionalmente o PSDB notadamente está em crise. Isso todo mundo está vendo. Mas parece que essa crise está entrando aqui no estado de São Paulo também, que é um reduto importante do PSDB. Há 30 anos o PSDB é governo aqui e tem grande número de prefeituras no estado, etc. Inclusive essas prefeituras que o partido tem perdido essas prefeituras, como foi o caso de São José, e tanto que nessa eleição a gente tem 2 candidatos que eram prefeitos do PSDB, no caso o senhor e o Elvis César, que agora é pré-candidato pelo PDT. O que está acontecendo no PSDB de São Paulo? Olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu nunca não disse publicamente isso, mas eu vou dar vou dizer o que eu acho, né? O que está acontecendo, na verdade. Toda essa discussão agora do governo, né, do governador João Dória, se vai ser candidato, se não vai ser candidato, fazendo uma análise, o que leva a crer é que toda essa discussão vai acabar desaguando na questão quem será o responsável pelo início do fim do PSDB. Se o Dória manter a candidatura, vão dizer que a culpa foi dele. Se o PSDB for vice, sei lá, da Simone Tebet, vão dizer que é porque o PSDB foi vice da Simone Tebet. Alguma coisa que é fato é que o PSDB sairá muito menor do que entrou nesta próxima eleição. Já está pequeno, com 25 deputados federais, e deve sair muito menor ainda. Então, agora quem será que vai ser, que vai levar, vamos dizer assim, esse rótulo e levará a culpa de ser o responsável por isso? Na minha opinião, é só isso que muda. O resto vai permanecer igual. Já é fato que o PSDB vai ter um resultado muito aquém do que teve no passado, né? E vai passar a ser um partido com muito menor importância. Ainda que no estado de São Paulo, e aí eu vou discordar do que você disse, o PSDB, na verdade, ganhou prefeituras, não perdeu. Né? Ele ganhou mais do que perdeu, mas ganhou com base em quê? Com base no medo, né? Dizendo aos prefeitos, olha, você quer dinheiro para o seu município, assina a ficha aqui e venha para o PSDB. Um péssimo exemplo de boa política. Já disse, não acredito em nova, nem em velha política, acredito em boa política. Isso é um péssimo exemplo de boa política. E aqui, isso foi prática do PSDB nos últimos meses. Inclusive, vários prefeitos do PSD acabaram saindo do PSD por conta desse tipo de abordagem, que na minha opinião está muito longe do que eu acredito que seja boa política. E aproveitando esse gancho, dando outros exemplos recentes do que eu acredito que não é boa política, a gente vê também mudança de domicílio eleitoral por conveniência de eleição. Né? É um péssimo exemplo de política, inclusive para os jovens. A gente viu, então, para eu não dizer que eu estou falando de um único partido, a gente viu a Marina Silva trocando seu domicílio para São Paulo, Sérgio Moro trocando domicílio para São Paulo, Tarcísio de Freitas trocando seu domicílio para São Paulo, por pura conveniência eleitoral. Seguindo o exemplo de Sarney, que trocou lá atrás seu domicílio do Maranhão para o Amapá. Né? Então é lamentável, é um péssimo exemplo. Isso não quer dizer se eles vão ter voto, se não vão ter voto. Não é disso que eu estou falando. Isso aí vai depender do eleitor. Né? Mas é um péssimo exemplo para as novas gerações de política feita do jeito certo. Você acha que, desculpa, Vitor, que o Dória foi com muita sede ao pote? Porque o Dória foi responsável por um movimento avassalador ali dentro do PSDB, né? Era aquelas lideranças consolidadas que existiam já, do Alckmin, do José Serra e tal. O Dória apareceu ali em 2015, 2016 e tomou conta ali. Você acha que ele foi com muita sede ao pote? Ele devia ter ficado mais, um pouco mais na dele, espera um pouco para ser candidato à presidência mais para frente? Não acredito que o problema tenha sido isso. Segundo, que eu acho que isso que o PSDB está passando não é culpa exclusiva do Dória, eu já disse aqui, né? Foi a falta de capacidade de renovação. Quando surgiu o nome, o próprio Dória não tinha um vínculo com a história partidária, ainda que há muito tempo filiado, não tinha um vínculo com a história partidária. Né? A gente vê em outros partidos também, às vezes, chegando perto de eleição, vamos pegar alguém aí
que não tenha qualquer tipo de vir, coloca aqui, que não tem interesse de fazer um projeto partidário, né? Por exemplo, nosso time que veio inteiro, primeiro você percebe quando a pessoa tem um projeto partidário, primeiro se ela vai sozinha ou se ela vai com o time. Se ela vai sozinha, normalmente o projeto é individual, é um projeto que pensa na pessoa, né? Ou se ela vai com um time que acredita em política, acredita em projetos partidários. E quando existem esses movimentos individuais, a gente percebe que normalmente eles duram para a próxima eleição. Então eu acho que no caso do Dória só não foi durar para a próxima eleição porque ele ganhou, né, a eleição para prefeito, na sequência, antes de completar o primeiro mandato, né, saiu, né, e foi candidato a governador e ganhou, né, de novo. Então, por conta disso, eu acho que não existe de fato esse reconhecimento, essa sinergia com o que era o PSDB, isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então ele não foi uma liderança que, ainda que com cargos importantes, trabalhasse pelo partido, mas trabalhou com alguns objetivos pessoais e com uma metodologia empresarial que não tem nada a ver com o partido. Ao você ser prefeito, governador e liderança política, a gente tem que saber que é importante cuidar da gestão e cuidar da política, da prática da boa política. Então, na minha opinião, ele usou de metodologias empresariais para poder ocupar o seu espaço partidário, e obviamente não ia dar certo e nunca vai dar certo. Esse é um erro de muita gente que vem da iniciativa privada, que eu vim da iniciativa privada, mas que acha que é igual, né? Lá e cá não é. Ser gestor em qualquer poder executivo, seja no município, no estado ou do país, precisa unir a boa política e a boa gestão. Agora, essa questão do PSDB, né, enfim, nós temos 2 pré-candidatos ao governo do estado de 2 boas cidades aqui, né, da Grande São Paulo e Grande São Paulo estendida. O senhor é um dos casos e o Elvio César também. Sim. Foi prefeito de Santana de Parnaíba, que, querendo ou não, é uma grande cidade. Isso contribui para diminuir um pouco essa polarização ocorrida nas eleições anteriores, o PSDB sempre, né, ali disputando diretamente com o PT, enfim, isso contribui para que outros nomes que vieram também do PSDB pudessem ter mais espaço, enfim? Olha, o PSD, na verdade, defende candidaturas próprias, né? Eu passo a defender também candidaturas próprias. Segundo turno tem que ser no segundo turno. Sim. E não se antecipar segundo turno no primeiro turno. Aliás, aqui hoje o que a gente vê no estado de São Paulo promessas não de espaço num governo futuro se ganhar a eleição por parte do atual governador, mas já espaço dado neste governo para ter o apoio de determinados grupos políticos, né? Se todos tivessem que ter seus candidatos, se não pudesse haver coligação na majoritária como na proporcional, todos iam buscar caminhos para ter seus candidatos próprios. E no segundo turno pode haver essa aproximação entre programas, entre projetos, e não o fisiologismo, né, do toma lá da cá, do ocupa aqui, não ocupa ali. Então, eu defendo que tenha candidatura própria aos partidos, portanto, eu acho que esse movimento de vários dos candidatos representando seus partidos é um bom movimento. Claro que a gente tem a oportunidade ainda de conversar, já que é possível a coligação majoritária para esta eleição, a gente ainda tem a possibilidade de conversar com outros partidos e se juntar ao longo dessa caminhada, ou não. Mas, obviamente, nós não temos para oferecer aquilo que o candidato do governo federal tem, tampouco o que o candidato do governo estadual tem. A gente tem um outro jeito de fazer essa nossa aproximação através de programas, ideias, para que a gente possa estar junto com outros partidos. Por isso que o leque é limitado, porque também muitos partidos vão atrás daquilo que os partidos hoje que estão no governo federal e no governo estadual buscam: espaço em cargos, secretarias de forma imediata. Isso a gente não tem para oferecer. Viu a entrevista dos últimos dias do deputado Carlos Zaratini, do PT, da revista Fórum, que ele falou, vou até usar minha colinha aqui, abre aspas, tem que discutir. Aqui em São Paulo, o Felício, o ex-prefeito de São José dos Campos, renunciou ao cargo para se candidatar a governador. É um cara conservador, mas nós podemos conversar com ele. Por que não? Conversar com o Felício e participar da chapa. Falando sobre uma possível aproximação entre você e o Fernando Haddad, até falando sobre você ser vice na chapa do Fernando Haddad. Existe a possibilidade disso acontecer? Olha, grande respeito, né, pelo Zaratini, né, ao longo da sua carreira, e é importante todo tipo de crítica que eu faço, seja ao governo Bolsonaro, ao governo Dória, eu faço na pessoa jurídica, não na pessoa física. Mas, no caso, não existe nenhum ponto comum meu com o PT. A gente teve a oportunidade na cidade de São José dos Campos de ter 2 governos do PT que foram muito ruins para a cidade, né?
eu tenho até uma frase que eu costumo, né, repetir, que para mim esses governos foram franquias de corrupção e poder. Os projetos vêm de fora, os fornecedores vêm de fora e os colaboradores vêm de fora também, né? E isso não contribuiu em nada com as cidades, né? A gente viu também na esfera federal, portanto eu não vejo nenhum ponto de sinergia. Acabei de falar da incoerência do Geraldo Alckmin, né? Quando resolveu seguir o seu caminho apoiando o PT. E seria a mesma coisa minha, né? Eu também seria incoerente se seguisse por esse caminho. Ainda que para o PSD no futuro isso possa vir a ser discutido, e eu não tenho nenhum problema. O principal projeto não é um projeto coletivo, mas não vejo nenhuma possibilidade de o PSD ser vice do PT nas próximas eleições. Desejo sucesso ao candidato Haddad, pior prefeito da história da cidade de São Paulo, talvez junto com o Celso Pitta, né, e ao longo da campanha a gente vai lembrar, né, a população disso, além da resistência que o PT tem no próprio interior do Estado, né? Então, respeito a posição do Geraldo agora, que segue o caminho em conjunto com o PT, mas para mim é um ato incoerente politicamente e que eu não concordo, portanto, essa possibilidade é nula da minha parte. O senhor acabou de citar o interior do estado de São Paulo. O Vale, a região do Vale, tem 39 cidades? Se eu não estou enganado. Região do Vale, 42. 42 cidades. Elegeria um governador? Não, de forma alguma. Não elegeria um governador. É importante que a gente aproveite esse período de pré-campanha e campanha para difundir as nossas ideias e conquistar pessoas. Fazer política é convencer, é o olho no olho, é convencimento. E é isso que a gente pretende fazer ao longo da pré-campanha e campanha. Claro que o Vale do Paraíba conhece o nosso trabalho e a gente tem um resultado lá no Vale do Paraíba, já em qualquer pesquisa eleitoral, muito acima da média até dos outros candidatos, né? Mas, obviamente, o Vale não elege. Mas, hoje em dia, né, vocês que são jovens, o Zap Zap derruba candidato a governador. A gente viu lá um que foi para a Ucrânia lá, andou passando as coisas no Zap Zap e pode ajudar a eleger também. Então qualquer pessoa que tiver um amigo em São José dos Campos, no Vale, que puder trocar um zap e perguntar de como foi a nossa gestão à frente de São José, com certeza vai ter uma resposta, que foi uma gestão séria, que obviamente não conseguiu resolver todos os problemas, mas que tratou os problemas com seriedade, com transparência e cuidou dos recursos públicos com ética e respeito ao cidadão. A gente viu do PSD falando agora no plano nacional. O PSD ensaiou ali uma candidatura, como falou, com o Rodrigo Pacheco, pensou até em trazer o Eduardo Leite, etc. Mas ainda não lançou, e acho que seja improvável que vai lançar uma candidatura própria à presidência da República. E tem conversado em nível nacional com alguns candidatos, principalmente com o ex-presidente Lula e com o Ciro Gomes. Queria fazer duas perguntas. A primeira, o que você acha que vai acontecer? Quem você acha que o PSD vai apoiar e quem você gostaria que o PSD apoiasse? Muito bem. Bom, primeiro o PSD, tudo caminha, eu diria que 99,9% de que de fato não teremos candidato e que estamos liberados, cada um a apoiar o seu candidato da sua preferência. A gente tem no PSD, até por conta do seu programa que eu falei sobre respeito às políticas ditas de direita, de esquerda, características diferentes. Por exemplo, o governador do estado do Paraná é mais alinhado à direita, a Bolsonaro. O Calil, em Belo Horizonte, é à esquerda, ao Lula. Eles terão liberdade de fazer campanha, se quiser, em conjunto com esses candidatos, né? Ou não. Né? Aí vai de acordo com a estratégia de cada um. No meu caso, eu estou buscando uma via para que eu possa colocar a confiança do meu voto. Sempre eu digo que o primeiro turno é escolha, o segundo é opção. Então, para que eu possa escolher o candidato que eu acredito, eu estou aguardando essa definição da terceira via. Não devo votar nem no primeiro turno. Minha escolha não será o Lula e a minha escolha não será o Bolsonaro. Então, eu aguardo essa definição para que eu possa escolher o meu candidato ao primeiro turno. E no segundo, eu vou fazer minha opção. Né? Aí, se o meu candidato que eu escolhi não for para o segundo turno, a gente precisa fazer uma opção. Sou contra o voto nulo, o voto branco, que aí a gente deixa outro escolher por nós. Então, vou divulgar, porque como homem público acho que devo divulgar, mas provavelmente não, com certeza não vou utilizar de qualquer um desses dois nomes para fazer minha campanha colada ou conjunta. Esses nomes já têm os seus candidatos, né? Então, que não sou eu. A minha campanha é para as pessoas e é isso que eu vou me esforçar em fazer. Está conversando ali com o Ciro Gomes, com o PDT? Lá do governo federal? Não, acho que existem várias conversas. O Kassab tem acesso a todas as grandes lideranças
políticas nacionais, todos têm um grande respeito pela história política do presidente Kassab, mas eu acredito que não haverá, de fato, no primeiro turno, qualquer apoio do PSD. No segundo turno, vai passar a ser discutido depois com todo o partido, conforme forem as eleições nos estados, mas, de pronto, já pode-se dizer que nós vamos ter cenários estaduais muito distintos. Nós podemos ter aqui eu e o Haddad no segundo turno, podemos ter lá em Belo Horizonte o Zema com o Calil, então existem muitas possibilidades também regionais, elas sempre estarão acima de uma decisão nacional, mas isso vai acontecer no momento certo. Política se faz do jeito certo, na hora certa, não adianta se fazer do jeito certo na hora errada, então nesta hora é que nós vamos definir. No primeiro turno a tendência é não haver o apoio a ninguém. Não, eu digo você pretende apanhar, você falou que o partido está dando essa liberdade para escolher os palanques que vão subir. Você está conversando com o PDT? Não, estou observando. Como eu disse, o meu apoio vai ser o meu voto. Né? Ao dar meu voto, na verdade, não preciso conversar com ninguém. Basta eu declarar o meu voto e o meu apoio. Não se trata de uma coligação onde eu teria qualquer participação nesse sentido do ponto de vista federal. Do ponto de vista estadual, o Elvis, o PDT, são pessoas que pensam até parecido com a gente, do ponto de vista local. Né? O Elvis foi prefeito, né? Santana do Parnaíba, foi meu colega ao longo da gestão, conheço bem o Elvis. Então, isso pode até existir, né? Essa conversa com ele, com outros partidos. Mas, quando eu decidir meu candidato, vai ser uma declaração de voto que eu farei sem qualquer tipo de associação ou conversa, porque isso não se extrapolará para o cenário nacional. Vamos dar um exemplo aqui. Se for a Simone Tebet, o MDB aqui tem um apoio no Estado. Isso não significa que eu estarei alinhado no Estado ao apoio do MDB, ou o Ciro, ou qualquer outro que venha a surgir. Né? Óbvio, eu trabalhei muito pelo Leite, no PSD, no PSDB e no PSD. Acabei de falar sobre coerência política. Né? Se ele fosse um candidato, obviamente a minha tendência seria, senão seria incoerente. Ele servir para ser candidato pelo PSDB ou servir para ser candidato pelo PSD e não servir para ser candidato em outro partido e meu partido aberto para eu poder escolher o candidato. Então vamos aguardar esse cenário todo e aí eu vou declarar meu voto na hora certa. Com certeza eu vou voltar aqui como candidato, não mais como pré-candidato. Com certeza. E ali talvez seja o momento onde a gente já vai poder declarar o nosso voto. Infelizmente o tempo voou, né? Temos aí quase uma hora de live. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da agenda hoje cumprida aqui no Alto Tietê. O que o senhor pode observar aqui, até de potencialidades? Claro, Itaquá, Suzano, Mogi, uma agenda agitada ao lado do nosso pré-candidato a deputado federal. E tivemos oportunidade de conversar com as pessoas, né? Lideranças lá em Itaquá, lideranças da Sociedade Amigos de Bairro, de instituições, gente que contribui voluntariamente, que faz política, faz boa política, do olho no olho, próxima das pessoas. E o Bruno me permitiu, junto com o Celso, que está aí 6 vezes, né, vereador, né, lá em Itaquá, eterno vereador, né, Celso, ele permitiu, com a sua credibilidade, eu me aproximar dessas pessoas e escutá-los. Claro que a gente vê algumas demandas específicas, mas com uma característica, né, parecida com a do Estado, com situações bem diferentes, né? Onde, por exemplo, cidade de Suzano, até Mogi, são cidades mais industrializadas, mas que também tem um agro, né, principalmente do pequeno produtor. Aí, diferente de Itaquá, que tem outras necessidades, a gente vê orçamentos distintos, mas alguns problemas comuns. Saúde, por exemplo, é um problema onde a gente tem que, de fato, encarar como prioridade, fazer um investimento em saúde onde a gente possa ampliar o número de serviços. Não precisa construir mais nada aqui, não. Precisa contratar mais serviços dos hospitais filantrópicos, dos hospitais próprios do Estado, melhorar o CROSS, fazer entrega de medicamentos de alto custo na casa das pessoas com processo desburocratizado. Hoje é burocrático. Entregar órteses, próteses, aparelhos auditivos que o Estado deixou de entregar há muito tempo. Então é preciso, de fato, priorizar a saúde no Estado de São Paulo e acho que a região precisa disso. Falamos sobre segurança, que eu vi, e aqui a mobilidade urbana, que eu vi que é um problema comum, até por conta dos acessos à estrada, até que Mogi não tem esse problema, mas Suzano e Itaquá tem esse problema das saídas para a rodovia Ayrton Senna, para trabalhadores, com mais ênfase. Então, respeitando as características de cada cidade, a ideia é se aproximar como governador do estado dos prefeitos, para que a gente possa escolher bem as prioridades. Ser gestor público é escolher prioridade. Dinheiro não vai dar para tudo
E aí a gente precisa ter sinergia, sensibilidade social, porque aí a chance de acertar vai ser muito maior. É isso que eu pretendo fazer como governador do estado de São Paulo. Perguntar só se ultimamente tem se falado muito de um termo que é de um governador municipalista. Eleito, você seria um municipalista? Não, eleito é você. Esses termos moda são problemáticos, né? Não, eu vou ser um governador próximo das pessoas. E eu reconheço nos prefeitos grandes agentes públicos para que a gente possa se aproximar das pessoas. É nisso que eu acredito, né? É que a gente possa cuidar da nossa gente com a ajuda dos prefeitos. Tem alguns termos que o pessoal vai desgastando, né, ao longo. Eu acho que esse aí que você acabou de citar já está bem desgastado. Porque se perguntarem, o Dória vai responder que o governo dele foi municipalista. Não vi aonde, não vi como, né, porque foi um governo que se distanciou das pessoas e, consequentemente, dos prefeitos, ou vice-versa, dos prefeitos e, consequentemente, das pessoas. Como prefeito, eu pude acompanhar isso, não só da minha experiência, mas de muitos colegas. Não é à toa que existe aqui no estado de São Paulo uma rejeição muito grande ao ex-governador João Dória, e, na minha opinião, essencialmente é por conta desse distanciamento. Bom, então esse foi o programa Política se Discute de hoje, que teve o prazer e a satisfação de conhecer e de levar até você, também que acompanha pelo YouTube e as demais redes sociais da Gazeta Regional, um pouco das ideias de Felício Ramute, que foi prefeito de São José dos Campos e hoje é pré-candidato a governador do estado de São Paulo pelo PSD. Então, muito obrigado pela gentileza de praticamente encerrar aqui, né, a agenda de hoje no Alto Tietê, aqui na Gazeta Regional. Como o senhor disse, com a candidatura confirmada, é claro que será um prazer recebê-lo mais uma vez, com propostas mais concretas, enfim, e deixar o senhor à vontade para finalizar aqui o nosso bate-papo. Bom, quero agradecer a vocês a oportunidade, a Gazeta Regional, um grande prazer estar com você, poder falar um pouquinho do que eu penso, de como eu acredito que deve ser feita a gestão, e a população do estado de São Paulo pode ter a certeza que, me dando a confiança para me tornar governador do estado de São Paulo, eles vão encontrar alguém que acorda cedo, arregaça as mangas, vai ser o gerente e o fiscal dos serviços públicos, para que a gente possa transformar a vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam, numa vida melhor. Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado, e é claro que agora eu conto com os seus compartilhamentos, os seus comentários, enfim, o programa ficar à disposição para que, como disse Felício Ramute, você possa utilizar o Zap Zap para compartilhar e essa mensagem chegar ao maior número de lares do estado de São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau.